sequência do curso de Inteligência Artificial, Fundamentos e Aplicabilidades. Agora vamos apresentar algumas técnicas utilizadas, né, para o aprendizado de máquina. Então, nós temos aqui o Convolutional Neural Network, que é uma técnica da abordagem neural que consegue extrair várias características das imagens, né? E com isso ele aprende com muito mais profundidade, por isso que é uma técnica de Deep Learning, esse reconhecimento dos objetos. No caso, não sendo mais nem reconhecimento dos objetos, sendo reconhecimento de padrões. Essa daqui é a SOM, né, que é o SAP Organization Map. Esse algoritmo é também de uma abordagem neural, que é muito usado para resolver problemas de agrupamento. Quer dizer, você tem outras técnicas, tem o K-means, por exemplo, tem o Hierarchical Cluster, mas esse SOM é de uma abordagem neural, que nós vimos que a abordagem neural foi desenvolvida para resolver problemas de classificação e predição. Por exemplo, esse CNN resolve problemas de classificação, SNN, MLP, LSTM, RNN. Então, são arquiteturas que são usadas para treinamento supervisionado, problemas de classificação e predição. Porém, apesar do SOM ser da abordagem neural, é uma técnica para resolver problemas de agrupamento, problemas de associação, que normalmente nós não temos algoritmos dessa abordagem neural para esse tipo de problema. Vamos ter outros algoritmos estatísticos, né? Por exemplo, o Hierarchical Cluster ou K-means. Esse aqui já é um exemplo de uma técnica, né, para resolver problemas de busca ou de otimização, o Parity Swarm Optimization. Como a gente viu na terceira competência, existem vários outros algoritmos de inteligência de enxames que tem esse foco. E em termos de visualização, aqui eu extraí alguns gráficos de uma ferramenta chamada Orange Canvas, mas todas essas ferramentas que geram dashboards podem ser utilizadas para extração do resultado obtido na inteligência artificial com a aplicação do treinamento de máquina, e aí você exibir essa informação graficamente. Então, esse é um exemplo de um gráfico de dispersão. Temos aqui uma árvore de decisão, temos o box plot, que é um gráfico que possibilita que várias informações sejam dadas no mesmo gráfico. Você tem aí os outliners, os valores máximo, mínimo, a mediana, a moda. Então, você consegue ter todos esses valores num único gráfico. Esse é o gráfico de calor, que permite dar essa informação rápida, verificando daquele dado que está sendo analisado nas coordenadas X e Y, qual é o dado que tem mais relevância, estaria com uma cor mais intensa, e o dado com menos relevância, ou com menos ocorrência, uma cor mais branda. Esse é o de silhueta, que vai dar essa visão dependendo da coordenada X e Y passada, de amplitude de ocorrência desse dado. Um gráfico tradicional de linhas. Então, o importante é entender que quando nós vamos interpretar o resultado do aprendizado de máquina, se utilizam visualizações gráficas para essa interpretação. E quais as aplicabilidades da inteligência artificial? Bom, existem várias, aqui eu estou citando algumas, como a bioinformática, que aplica essas técnicas de informática no estudo da biologia. A robótica, aí existe naquele slide que fala sobre a evolução, um exemplo que é o Atlas da Boston Dynamics, que é justamente um dispositivo eletromecânico ou biônico capaz de realizar os trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. A biônica, que é a aplicação de comportamentos inerentes a um sistema biológico, estudando seus funcionamentos para desenvolver técnicas baseadas no comportamento.
A semiótica, que estuda todas as formas que o homem utiliza para se comunicar, abrangendo linguagens verbais e não verbais, como gestos, né? Comunicação oral, escrita, desenhada, gestual, corporal. Então, são aqui alguns exemplos de aplicabilidades desses algoritmos de inteligência artificial. E alguns exemplos, né? Na prática, nós temos esse, que é um supercomputador da IBM, o Deep Blue, que venceu Kasparov em um campeonato de xadrez, que era o campeão mundial na época de xadrez. O IBM, outro supercomputador da IBM, que tem um serviço, tem a IA chamado Watson, que disponibiliza uma série de serviços de classificação, predição, otimização e assim por diante, que resolvem uma série dessas classes de problemas. A robótica sendo muito e amplamente utilizada na indústria. Aqui nós temos reconhecimento de padrões, né, muito utilizado, principalmente na China, nas câmeras digitais, né, que usam inteligência artificial para reconhecimento facial. A inteligência artificial muito utilizada na área de saúde. Aqui o Atlas, né, que é o robô que ele supera os obstáculos usando os algoritmos de inteligência artificial. Os carros inteligentes, que no futuro próximo vai ser comum a sua utilização no transporte. Já existe uma série de experimentos desses carros desenvolvidos pela Google, pela Tesla. Esse é a Sofia, que é um exemplo de um computador de semiótica, que é a forma de se comunicar de várias formas, verbal, escrita, gestual, comportamental. Então, esse é um exemplo desse tipo de experimento de inteligência artificial. E aqui embaixo, vários assistentes virtuais que vocês podem testar usando seus próprios celulares, né? Quem tem Android, só basta dizer OK Google, que a inteligência artificial vai ser ativada e você pode interagir com ele, fazendo perguntas e ele vai respondendo. Esse aqui é o exemplo do Siri, que é da Apple, tem o Cortana da Microsoft, o OK Google da Android. Então, esses são alguns exemplos de aplicabilidade. Aqui estão alguns resultados da web. Pronto, eu falei OK Google, aí a inteligência artificial foi acionada. E quais os campos de pesquisa da inteligência artificial? Então, nós temos esse aqui, né? Que é o processamento de linguagem natural, que é a parte de fala e escrita. A visão computacional, que é o reconhecimento de padrões, reconhecimento de objetos. Movimentação, que é a parte de robótica. E o reconhecimento de padrões, né? Então, esses são os campos muito pesquisados na área de inteligência artificial. E com isso concluímos essa quarta e última competência.